Sejam bem-vindos, amigos e amantes da programação neurolinguística e também da neurociência. No programa de hoje, aqui do Novo Mindset, vamos falar sobre o estado de flow, estado psicológico, estado de recurso, também como dizemos na programação neurolinguística. Mas o que é isso? Por qual motivo este assunto ele é muito importante? Eu sou o Marcelo Bresciani e se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like aqui embaixo e assine o canal. Isso vai ajudar muito, fazendo com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre o que é o estado de flow. Sabe quando você está trabalhando e você está fazendo qualquer coisa que você goste e de repente o tempo passa e você olha lá no relógio, caramba, o tempo passou, eu não vi passar, eu estava tão entretido fazendo uma coisa que você gosta, algo que você ama e talvez você ama muito. Então esse estado, ele é extremamente benéfico para o nosso dia. E por qual motivo? Porque dentro do estado de flow, nós acessamos a nossa principal criatividade. E quando estamos dentro deste estado, isso faz com que o nosso resultado ele seja muito melhor mesmo do que quando a gente está fazendo uma coisa assim sem sentido, uma coisa que a gente faz, talvez porque a gente tem o que fazer, eu tenho que fazer isso aqui, porque isso daqui vai me gerar alguma coisa. Mas ao contrário, se eu fizer as coisas no estado de flow, o que vai acontecer é que vai sair melhor, vai sair perfeito, e vai sair e vai dar aquele prazer. Sabe aquele prazer do fundo da alma que fala, nossa, eu quero fazer isso daqui o dia todo. Para isso, eu trouxe um artigo muito legal, que eu quero ler esse artigo com vocês, escrito por Steven Kotler. Na verdade, esse artigo, eu quero falar para você o seguinte, esse artigo, ele é a transcrição de um vídeo que vale muito a pena você ler, vale muito a pena. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar, logicamente porque tem muita coisa interessante. Mas eu quero convidar você também, caso você queira ler esta matéria e todas as outras que eu venho publicando, eu não sei se você tem o aplicativo Flipboard. Esse aplicativo ele é muito legal e ele é já até bem velhinho, não é nenhuma novidade agora nas redes sociais. Mas é um aplicativo onde eu tenho uma revista. Uma revista, ela funciona como um colecionador de artigos, um colecionador de links. E muitas vezes vale mais a pena ler estas revistas que eu compartilho com você do que propriamente você pegar redes sociais falando muita bobagem. Muita bobagem, a gente tem muita coisa. Mas vamos lá. Sem mais delongas, eu quero compartilhar com você esse artigo falando um pouco mais do estado de fluxo, ou estado de flow, ou como a gente fala na programação neurolinguística, estado de recurso. Estado de recurso vale a pena você acessar porque assim você tem recurso, é como se fosse um cinto de utilidades. Como a gente pode traçar um paralelo aqui, a gente pode fazer uma reflexão indo em direção à teoria da relatividade do Einstein. Não é isso, mas é como se o tempo, ele de alguma forma, ele se dilatasse. Para algumas pessoas o tempo está passando de uma forma, mas para outras o tempo está passando muito mais acelerado. E quando a gente está nesse estado de flow, parece que o tempo ele passa muito acelerado. 5 horas se passam em 5 minutos. Ocasionalmente ele desacelera e você obtém um efeito de quadro congelado. Quero dizer, qualquer um que tenha sofrido um acidente de carro, por exemplo, um acidente ele mostra isso também quando a gente vê as coisas passando assim. Mas esse não é o estado de flow. O estado de flow é um estado de muita atenção. A atenção, a intuição tende a aumentar muito. E aí a gente fala, ele tá falando aqui embaixo como um jogador de basquetebol. O interessante é que nesse estado de recurso, estado de flow, nós acessamos coisas que a gente não tem acesso quando a gente está num estado, por exemplo, um estado ruim, um estado de depressão talvez, um estado sem recurso. É diferente você acessar, é diferente você fazer um trabalho de um estado com recurso e um estado sem recurso. Fluxo em si, o flow, na verdade, talvez o Flow Podcast ele se inspirou nisso, né? Por um estado de flow. Mas não se inspirou. Eu lembrei agora o que ele se inspira. Não, talvez não seja, mas não vamos fazer qualquer tipo de julgamento aqui. Na verdade, o termo é cunhado por Goethe. Gente, me perdoe se eu falei errado o nome aqui do sujeito, tá? Goethe, que usa a palavra alemã Rausch, que significa transbordar de alegria. Nietzsche também falou sobre o estado de fluxo. Manja Nietzsche? Um filósofo bem interessante da gente estudar.
William James trabalhou no tema, mas este nome eu não atrevo a falar. Mihaly, na verdade, o nome dele, o apelido dele é Mike. Eu até trouxe um pouco aqui falando sobre ele, que é o Mihaly Mike X, tá bom? Vale a pena pesquisar depois. Muitas vezes referido como padrinho ou pai da psicologia do flow. O fluxo realmente parece fluido, mas especificamente refere-se a qualquer um desses momentos de atenção extasiada e absorção total. Você está tão focado numa tarefa em mãos, tão focado no que está fazendo, que todo o resto parece desaparecer. Muitas vezes, quando estou esquiando, eu não esquio, esse cara esquia, eu não esquio, mas algumas vezes quando a gente está pintando, desenhando, fazendo alguma coisa que a gente gosta. No fluxo, recebo direções, direita, esquerda, faça isso, faça aquilo, é muito rápido. Ele falou aqui também, essa parte ele tá falando que às vezes a gente escuta uma voz. Mas como assim escutar uma voz? Essa voz é um direcionamento. Essa voz é como se o nosso interior, o nosso inconsciente, falasse conosco mesmo. Então a gente está entendendo aqui que o estado de flow é um acesso direto ao nosso inconsciente. Quando nós temos acesso a todos os recursos que nós não temos, quando a gente está associado em uma situação. Quando a gente está num estado de flow, num estado de recurso, nosso inconsciente ele está como se tivesse um Wi-Fizinho ligado com ele lá, e ele está lá mandando as orientações, as diretrizes pra gente seguir e ter resultados através dela. Então, prestamos atenção à tarefa em mãos quando o desafio dessa tarefa excede ligeiramente nosso conjunto de habilidades. Aqui alguns insights que eu trago para vocês. Então, para fazer esse trabalho e ficar bom nisso, você precisa ficar bom em se sentir confortável com o desconforto. Ele falou uma coisa bem legal aqui. Você precisa ficar bom em sentir desconfortável com o desconforto. Sentir confortável com o desconforto. Tá bom? Então é um passo legal. E ele fala aqui sobre 22 gatilhos, né? Aqui na psicologia eles entenderam 22 gatilhos, mas através da PNL, as âncoras, a gente pode ancorar um estado de flow. E a gente tem acesso a essa âncora. Âncora, eu gravei já alguns vídeos falando sobre isso e tem bastante material. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque sairia fora, eu precisaria de um vídeo inteiro como esse para explicar âncoras. Então, nós temos acesso na PNL, nós temos acesso às âncoras, e as âncoras fazem com que a gente conecte no estado. O mais básico dos gatilhos do fluxo, concentração plena, quando eu me concentro verdadeiramente e quando eu estou presente no futuro. Eu ia falar presente no estado presente. Presente no estado presente é uma boa. Mas é isso, quando a gente está no presente, a gente está vivendo o momento, não trabalhando no automático. Você realmente quer começar sua sessão de trabalho, se puder, em relação à sua fisiologia. Eu já falei em outro vídeo também, explicando sobre a fisiologia. Fisiologia é bastante importante. Quando eu estou assim, mais ou menos baixinho assim, olhando assim, eu tenho algum tipo... Mas quando eu estou assim, quando eu estou numa postura ereta, eu tenho acesso a outras coisas. Estou escrevendo um e-book sobre esse tema. Houve um estudo em que eles descobriram e codificaram o fluxo. Se forem nocauteados por distrações, uma batida na porta, um alerta de texto ou qualquer outra coisa, pode levar 15 minutos para voltar de novo ao flow, diz o estudo. Pode ser mais, pode ser menos. Se puderem voltar em tudo, o fluxo só aparece quando toda a nossa atenção está no aqui e agora, porque eu falei agora há pouco. Uma maneira de explorar gatilhos do fluxo, há um grupo deles que são predominantemente gatilhos de dopamina. Essa parte aqui ele está falando também sobre dopamina. Então você geralmente obtém algumas respostas seguidas porque a dopamina que está agora no seu sistema está amplificando o reconhecimento de padrões. Obtemos a mesma dopamina ao assumir riscos. Isso pode ser riscos físicos, riscos emocionais, riscos sociais, riscos intelectuais, possivelmente riscos espirituais. Recebemos a dopamina não como recompensa por correr um risco, que é o que algumas pessoas costumam acreditar. Mas agora sabemos que é uma espécie de motivação. Sim, a dopamina é motivação. Tem alguns outros highlights aqui para vocês, mas eu quero fechar essa parte falando especialmente da dopamina. Uma forma de você ter dopamina é quando você está curioso por uma coisa, ou você gosta de fazer alguma coisa. Você pode usar alguns exercícios de visualização. A nossa mente, nosso sistema, nosso neocórtex, ele pode provocar dopamina no nosso corpo, desde que você
utilize algumas estratégias como visualizar uma coisa, visualizar o resultado lá na frente, porque a dopamina, ela funciona como uma motivação para agir. Então, quando você tem acesso a uma ferramenta que faz você ficar motivado, pô, eu quero fazer bastante isso, eu quero fazer isso valer a pena, eu quero ir em busca desse resultado, então você atinge o estado de flow a partir daí. Para mim funciona muito bem quando eu visualizo algo que eu quero muito. Eu visualizo o resultado, porque isso me motiva. Algumas pessoas como eu são motivadas pelo prazer. Então, quando você acessa esse estado de recurso, que é o estado de flow, tenha certeza que a sua criatividade vai mudar muito, e ela vai ser uma importante ferramenta para você atingir seus objetivos. Eu sou o Marcelo Bresciani, criador do Novo Mindset, e se você ainda não se inscreveu e não deu um like, dá um like e se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito, fazendo com que o YouTube mostre para mais pessoas. E eu fico por aqui hoje, neste conteúdo de hoje, e vejo você no próximo vídeo. Tchau!